Irmãos, boa noite. Que a graça preciosa do Senhor Jesus possa ser derramada sobre cada irmão. Eu hoje, meus queridos, gostaria e vou falar sobre a Nova Jerusalém, que se encontra em Apocalipse 21, versículos 1 e 8. Das visões de João, no livro de Apocalipse, essa sem dúvida é a mais bela, a mais linda das visões. Eu quero fazer essa leitura e quero que você acompanhe a leitura de Apocalipse 21, 1 e 8, que João vê, na sua visão, a Nova Jerusalém descendo da parte de Deus, descendo dos céus para a terra. João vê novo céu e nova terra. Diz assim o texto: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E em seguida vê a Nova Jerusalém. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Em seguida, João ouve a seguinte voz vinda do trono. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E João ouve as palavras daquele que está sentado no trono. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, uma palavra linda, Senhor Deus, uma mensagem maravilhosa de esperança para os nossos corações, e nós faremos uma breve reflexão sobre esta palavra que foi lida e pedimos a ajuda e a bênção do Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Existem escritores que escrevem sobre utopia. Escrevem livros específicos sobre utopia. A palavra utopia significa um lugar perfeito, um lugar onde as pessoas são felizes, uma cidade, por exemplo, onde as pessoas não morrem, vivem eternamente, não há violência, não há sofrimento, não há dor. Mas como a própria palavra diz, utopia, isso é uma ilusão. A própria partícula U significa negativa, significa não. Então, é uma coisa que não existe. Então, eles pintam não só a cidade, mas o estado da pessoa totalmente perfeito, uma coisa sem defeito, onde não tem sofrimento, não tem dor, não tem perseguição, não tem morte, não tem violência, onde as pessoas podem dormir com as portas, os portões abertos. É realmente uma cidade ideal. Mas acontece que a palavra de Deus, que não é utopia, ela traça exatamente uma cidade assim perfeita. E a palavra de Deus é verdade. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas nem um tio ou uma vírgula da minha palavra passará sem que tudo se cumpra. Então nós podemos confiar plenamente nessa cidade maravilhosa que João viu, descendo dos céus da parte de Deus, onde será a morada da igreja, a morada dos santos, onde vamos morar, onde não terá mais morte, não terá mais dor, não terá mais nada que cause desconforto. Nessa visão, a primeira coisa que João vê é um novo céu e uma nova terra. Diz: vi novos céus e nova terra, porque a primeira terra passou. O que acontece, queridos? Deus vai ajuntar todos os ímpios, todos aqueles que não pertencem à igreja, e vai ajuntar com o diabo e os seus anjos, e vão lançar todos no lago de fogo.
E ele vai arrebatar a igreja e levar a igreja para os ares. E nesse momento, a terra vai passar por um fogo terrível para queimar tudo, qualquer impureza, qualquer coisa contaminada. É um fogo inextinguível, inapagável, que vai queimar todas as obras, queimar tudo que existe. E aí, das cinzas, Deus vai fazer surgir uma nova terra. Uma terra pura, uma terra limpa, puríssima, como era no jardim do Éden. E nesse momento, João olha para cima. E aí ele vê a Nova Jerusalém descendo. Belíssima como um diamante brilhando, como uma noiva preparada, adornada para o seu noivo. E essa Nova Jerusalém, meus queridos, é tanto a igreja, o povo que estava já nos ares, que volta como uma cidade, é um lugar também. É ao mesmo tempo um lugar, uma cidade, e ao mesmo tempo a igreja, o povo, que desce e que pousa sobre essa terra pura. Essa é a visão. E quando a Nova Jerusalém está descendo, João ouve a voz vinda do trono, essa voz belíssima que diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Essa palavra tabernáculo, a tradução dela é tenda, ou seja, eis a casa de Deus com os homens, porque no meio dessa cidade está o trono de Deus. E Deus está ali no meio e ele vai morar. É como a ideia de uma tenda enorme, que é a igreja, onde todos vão estar juntos, toda a igreja vai estar nessa mesma tenda, e Deus, o Deus triuno, vai estar ali no centro. O trono dele vai estar ali no centro. E essa voz que diz que Deus vai tabernacular, ou seja, vai morar na mesma tenda com os homens, ela continua, ela prossegue dizendo, ela diz: ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E conclui: estou fazendo nova todas as coisas. Mas, queridos, que contraste entre a vida que nós vivemos agora e essa Nova Jerusalém, e essa terra restaurada, e esse jardim do Éden. Quanto sofrimento nos nossos dias, meus queridos. Quanta dor, quanta tribulação. O homem nasce e já entra para o sofrimento, já entra sofrendo e vai embora sofrendo na sua morte. A dor, o sofrimento, a tragédia não escolhe classe social, nem cor de pele, nem nível intelectual, não importa. É um sofrimento constante. Veja nesse período de pandemia quanta dor, quanta tribulação, quanto medo, quanto pavor, quantas doenças psicossomáticas causadas por essa tragédia. Quanta coisa, quanta diferença dessa cidade que será a morada dos santos, que, aliás, todos que já morreram em Cristo, eles não estão mortos, aniquilados, eles já estão gozando o paraíso de Deus, essa cidade que vai descer. É a nossa morada, onde não vamos ter mais nenhuma tragédia, nenhuma tribulação. E toda essa tragédia humana, irmãos, é causada por uma tríade, ou seja, por três inimigos que assolam o homem, que abatem o homem sempre. E o nosso consolo é que esses três inimigos vão ser banidos, eles vão ser extirpados da Nova Jerusalém. Eles não vão existir na Nova Jerusalém. E nós vamos pregar exatamente sobre esses três inimigos. E por falar sobre três inimigos, qual é o primeiro inimigo, então, do homem? Vamos falar então sobre o primeiro inimigo. O primeiro inimigo do homem, que não vai existir na Nova Jerusalém, é o pecado. E, aliás, o pecado é o pai dos demais. Por quê? Porque os outros dois pecados é consequência, ou seja, os outros dois inimigos do homem é consequência do pecado. É causados, ou é a consequência do pecado. O pecado é a causa deles. Lá no versículo 27 desse capítulo, diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro
da vida do Cordeiro, ou seja, nessa cidade nunca mais vai entrar qualquer coisa contaminada. Está se referindo exatamente contaminada pelo pecado, porque foi o pecado que contaminou tudo. E lá no capítulo 22, verso 3, diz: nunca mais haverá qualquer maldição. A maldição que está se referindo aqui no texto, queridos, é a consequência do pecado, porque o que Deus diz para o casal, o primeiro casal, quando eles pecaram? Maldito é a terra por tua causa. Então está dizendo, nessa nova Jerusalém não vai haver mais maldição, não vai haver mais nada contaminado, não vai haver o pecado. O pecado é terrível, o pecado é a consequência, é a causa de toda a tragédia do ser humano, sem sombra de dúvida. E quando foi que começou o pecado? Às vezes a gente pensa que o pecado começou no jardim do Éden, com a desobediência do casal, mas não foi. O pecado originou no céu com Lúcifer, com o anjo, o portador da luz, um general dos céus. Ninguém sabe como, sabe explicar que no coração desse anjo surgiu coisas ruins, coisas que até então não existiam, como a inveja, o ciúme, o orgulho, a soberba. Surgiu, Deus, obviamente, que sabe o que aconteceu, mas nós não sabemos como que surgiu essas coisas no coração desse anjo que era o portador da luz. E ele disse, eu vou construir o meu trono acima de Deus e vou ser igual a Deus. Eu também quero ser adorado, eu também quero ter esse status de Deus. E assim, queridos, entrou o pecado. E esse anjo imediatamente foi lançado para baixo. E quando Deus fez o primeiro casal e colocou no jardim do Éden, apareceu esse anjo caído, Lúcifer, Satanás, e tentou esse casal, né, para que eles desobedecessem a Deus, com esse mesmo desejo de ser igual a Deus. Eles caíram, desobedeceram a Deus, e por causa disso surgiu o pecado no mundo e tudo foi afetado. Como esse casal eram os representantes de toda a raça humana, todos já nascem em pecado por causa disso. E não só a raça humana sofre por consequência do pecado, a própria natureza foi afetada, porque Deus disse, maldito é a terra por tua causa, Adão. Lá em Romanos 5:12 está escrito, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Perceba que a morte entrou, o pecado entrou no mundo por causa de um homem, por causa do pecado a morte, todos participam dessa morte, porque todos pecaram. E no mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 22, diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Ou seja, a terra, queridos, a natureza está gemendo, está sofrendo, está em convulsão, aguardando a sua restauração, que é o que nós vimos no texto que lemos, que a terra será restaurada. Essa terra está agitada, esses terremotos, essas pandemias, essas inundações e guerras e tudo mais. Isso é a terra que está inquieta por causa do pecado, consequência do pecado que entrou na terra. E o nosso consolo é que nessa nova terra, nessa nova Jerusalém, não vai haver esse maldito pecado que assola o ser humano. E muitos têm se convertido e abandonado os seus vícios, adultério, roubo, mundanismo, mentira, mas a verdade é que nós não temos conseguido, nós não conseguimos vencer o pecado. Apesar de sermos salvos, né, libertos, nós ainda pecamos e sofremos a consequência do pecado. O pecado só vai ser de fato banido na Nova Jerusalém, quando estivermos morando ali. É só na Nova Jerusalém que vamos conseguir. Um anjo pergunta e responde ao apóstolo João. Ele pergunta e responde ao mesmo tempo. Ele diz, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E responde, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, verso 14. E agora eu faço uma pergunta para você e para mim, meus queridos. Será que nós estamos realmente buscando a santificação, abandonando
as coisas que não agradam a Deus, que alojam no nosso coração, na nossa mente? Será que nós estamos branqueando, tornando branca as nossas vestes no sangue do Cordeiro? Porque nós temos a nossa parte responsável. É muito grande, é muito maravilhoso morar nessa cidade, mas nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra. Nós já devemos estar nos preparando para ser cidadãos dessa terra. Nós sabemos que nessa nova Jerusalém só vai entrar aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, queridos, fica aí a exortação, a recomendação para que possamos estar sempre buscando a santificação. O próprio Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. Fugi da aparência do mal, diz o Senhor. E vamos falar agora então, queridos, já falamos do primeiro inimigo do homem, que é o pecado, vamos falar do segundo inimigo do homem. O segundo inimigo do homem, que não existirá na Nova Jerusalém, será o sofrimento. Como nós já dissemos, o sofrimento, ele começa no nascimento. É interessante que nós já nascemos chorando, né? E vamos embora chorando também. Ou seja, estamos mortos, não podemos chorar, mas todos que estão à nossa volta estão chorando. Nascemos com choro e morremos com choro, porque é muito sofrimento realmente que nós enfrentamos nessa terra. E o que é sofrimento, queridos? Numa simples palavra, nós podemos dizer que é tudo que causa desconforto, tudo que nos rouba a paz, nos rouba o sono, nos tira a felicidade, não é? A ausência de sofrimento é um estado de alegria, de paz, de refrigério. É exatamente o que nós vamos ter na Nova Jerusalém. E o versículo 4 vai dizer que lá realmente não vai existir o sofrimento. O versículo 4 do capítulo 21, queridos, eu considero como o versículo mais lindo da Bíblia. É maravilhoso, é muito consolador esse versículo. Vamos ler ele, então, nessa perspectiva de que ele vai dizer que não vai haver nenhum sofrimento na Nova Jerusalém. Veja, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, isso é coisa da primeira era, do primeiro mundo. Esse mundo foi queimado, não existe. E quando diz aqui, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não significa que Jesus vai ficar com um paninho enxugando as lágrimas das pessoas, né? Porque lá não vai haver choro, como nós vimos aqui, e a causa disso é o Senhor Jesus. Por causa dele não vai haver, então por isso que diz que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. E aqui o próprio texto já está dizendo, não existirá mais dor, porque isso pertence à primeira ordem. Nós, queridos, sofremos no corpo, na alma e no coração. No corpo, na alma e no coração. Dor física, moral, emocional, espiritual. Veja bem, vou dizer algumas coisas aqui que causam sofrimento para você ver. Depressão, ansiedade, intrigas, injustiça, desemprego, doença, violência, medo, fome, frio, calor, defeito físico, deficiência física, cansaço, fadiga, traição, decepção, separação, acidente, morte, e assim a gente poderia ir traçando uma lista enorme de coisas que não faz acepção, que atinge todos. E olha que eu não falei de dor física. Veja bem, uma simples dor de dente faz a pessoa ficar louca, gritando, chorando, desesperada, uma dor de dente. Então veja quanta coisa que o homem passa e quanto conforto, quanto consolo, quando nós lemos que não vai haver isso na nossa nova morada, querido. Na morada dos santos, daqueles que aceitaram Jesus. Essas coisas ficou para trás. O próprio Senhor diz, eis que faço nova todas as coisas. No capítulo 21, versículo 5, diz, e aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E no capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 16, diz, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Os três inimigos do homem, que assola o homem, é sobre isso que nós estamos falando, e que não vai existir na Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém é perfeita. São quais eles? Quais os três inimigos, então? Primeiro, o pecado, que é o pai dos demais,
que é a causa dos demais. Segundo, o sofrimento. E, para concluir, finalmente, o terceiro e último inimigo é a morte. É a morte. Por isso nós vamos falar agora um pouquinho sobre a morte. Esse inimigo que não vai existir na Nova Jerusalém. Houve uma pesquisa a nível mundial perguntando às pessoas o seguinte: o que você tem mais medo? De que você tem mais medo? 77% disseram que é da morte, que tem medo da morte. A morte é algo que todos têm pavor, não sabem, ninguém nunca voltou para contar como é a morte, as pessoas não sabem, principalmente aqueles que não têm o Senhor. Nós que temos o Senhor não deveríamos temer, né? Porque no momento que o crente fecha os olhos, ele já vai para essa cidade, para essa Nova Jerusalém. Mas a pessoa que não tem Deus, é um pavor para eles a morte. Mas para o nosso consolo, e eu volto a ler esse versículo belíssimo, não é? Que é o versículo 4 que nós lemos, lá também vai dizer que não vai haver morte. Observe agora, nessa perspectiva, lendo esse versículo, nessa perspectiva de que não vai haver morte. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, não vai existir morte, não vai existir luto, não vai existir velório, não vai existir choro, porque a morte ficou para trás. Nós seremos revestidos de imortalidade. Seremos revestidos da imortalidade. Paulo descreve a morte da morte de uma forma magistral em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55. Veja o que ele diz aqui sobre a morte da morte. Ele diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque a morte, esse inimigo terrível, não é, que é uma consequência do pecado, não vai existir na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, meus queridos, estará o rio da água da vida, a árvore da vida e a fonte da água da vida. Isso tudo simboliza, representa a vida. Ou seja, o rio da água da vida, ele brota do próprio trono de Deus e se espalha pela cidade, inundando a cidade de vida. Brotando, porque a vida brota exatamente do próprio Cristo. Estará a árvore da vida também. E essa árvore aqui é a que estava lá no Jardim do Éden. Lembra que Deus disse, vamos tirar o homem daqui, esse casal daqui do Jardim do Éden, porque senão eles vão comer da árvore da vida e vão viver eternamente. Só que agora essa árvore está aqui e eles podem se banquetear, podem fartar-se dela, comer à vontade dessa água da vida. E a fonte da água da vida que está lá no paraíso, lá na Nova Jerusalém, é o próprio Cristo. Ele é a fonte da água da vida, porque foi ele mesmo que diz. Ele diz, eu sou a água da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Porque nunca mais terá sede, pelo contrário, terá um rio de água viva a jorrar do seu interior. Isso tudo simboliza que ali só tem vida, queridos. E vida com abundância, vida sem nenhum desconforto, vida feliz pelo resto da vida. Deus substituirá esses três inimigos pela sua presença permanente, porque ele também será morador dessa cidade. E agora é o verso 3 que eu leio para lembrar a você que Deus de fato vai estar presente nessa Nova Jerusalém. O verso 3 diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E você diz, mas nós não vamos, não é para os céus? A Bíblia não diz que quando nós morremos vamos para os céus? E eu pergunto para você, onde que é o céu? O céu, queridos, é a presença de Deus. Céu significa a presença de Deus. Céu é onde Deus está. Então, se Deus vai estabelecer o seu trono no meio dessa cidade, na Nova Jerusalém, então ali é o céu. Céus e terra vão ser a mesma coisa. Eu me lembro aqui de um cântico, de um hino, da harpa cristã, que diz, nesse dia céu e terra hão de ser a mesma grei. Olha que interessante. Nesse dia céu e terra vão ser a mesma igreja, né? Grei é igreja. Então o céu é a presença de Deus. Eu estou me lembrando aqui de uma visão que João teve, outra visão aqui em Apocalipse, que no versículo 4, do capítulo 4, inclusive, diz que ele olha para os céus e vê uma porta aberta.
E uma voz que chama João, diz: venha para cá, João. E João sobe, chegando lá ele vê o trono de Deus e Deus sentado no trono. Ele vai aos céus e vê o trono de Deus e Deus sentado no trono. Agora esse trono é estabelecido na Nova Jerusalém, no meio da Nova Jerusalém, e desce. Então, ali de fato, queridos, é o céu. Lá na Nova Jerusalém não vai haver igreja, não vai haver sol e não vai haver lua. Porque nós vamos na igreja para quê? Nós vamos à igreja para termos comunhão com os irmãos e para adorar o nosso Deus, não é verdade? Só que nós vamos estar junto, a igreja vai estar, a Nova Jerusalém é a igreja. É como já disse, a ideia de todos numa tenda, então não tem como ir à igreja. A igreja é uma família só, estaremos todos ali, todas as denominações, não é, de crentes sinceros que estão espalhados em todas as denominações, estamos ali. E também nós vamos na igreja também para adorar o nosso Deus, só que Deus está ali com a gente, naquela tenda, está no meio daquela cidade. Estamos ali, a igreja e Deus ali. Então é por isso que lá não vai haver, e também não vai haver sol e lua para clarear, no sentido de clarear, porque o próprio Cordeiro, a sua glória brilhará sobre a cidade. No capítulo 21, que nós lemos no versículo 22 em diante, diz assim, ó, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Viu? Lá não há santuário, ou seja, não há igreja, porque o seu santuário ou a sua igreja é o próprio Deus, é o próprio Senhor. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, querido, nós estamos falando, acabamos de falar, já estou concluindo, sobre a Nova Jerusalém. E nós resumimos todo o sofrimento do homem, toda a tragédia do homem, em 3 inimigos, numa tríade que eu chamei de 3 inimigos do homem, ou seja, a morte, começando pelo pecado, o sofrimento e a morte, sendo que o sofrimento e a morte é consequência do pecado. Então, nós podemos resumir todo desconforto do homem, toda tragédia, resumir nesses 3, e se fizer um resumo maior ainda, não só no pecado, porque o pecado deu, é a causa de todas essas, de todo o sofrimento do homem. Esse pecado vai ser banido, né? O pecado, não vai haver pecado ali, não vai haver nenhum sofrimento, e vamos estar eternamente com o Senhor. Mas eu volto a dizer para vocês, queridos, isso é uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos ser comprometidos com a obra do Senhor. A igreja já está aqui, nós somos a igreja. Embora estamos aqui ainda susceptíveis ao pecado, ao sofrimento, nós estamos aqui, mas é o momento de nós nos prepararmos, de nós unirmos. Nós vamos viver eternamente juntos, na presença de Deus, num estado de purificação, no estado puro, no estado santo. E esse tempo que nós temos aqui é o tempo de nós nos prepararmos, de nós nos unirmos, nos amarmos, acertar as arestas, retirar do nosso coração aquilo que nos causa separação uns dos outros, nos causa inveja, competição, ciúmes, maldade uns contra os outros. Vamos tratar dessa questão com mais seriedade, vamos nos preparar, é o tempo que o Senhor nos deu para nos preparar para morar nesta cidade. Numa outra ocasião, eu poderia falar sobre aqueles que não estarão nessa cidade. É muito triste, é muito terrível, porque essas pessoas também vão receber a eternidade, eles não vão morrer, eles vão estar no lugar onde o verme não morre, o fogo não apaga. Então, queridos, vamos aproveitar esse momento, vamos amar mais, vamos buscar mais a Deus, vamos fazer mais a obra de Deus, vamos ler a palavra, vamos nos alimentar o nosso espírito com coisas boas. Que o Senhor nos abençoa. Eu quis deixar essa palavra para os irmãos de consolo, no momento tão difícil que nós estamos vivendo, não é? Para que você olhe além do horizonte, para que você contemple que apesar de tudo isso aqui são detalhes. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é na Nova Jerusalém, no próprio céu, que estará o nosso Deus e nós estaremos juntos para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Quero orar terminando este culto e vamos orar agradecendo ao Senhor e pedindo uma semana abençoada. Senhor, nós te agradecemos por este culto,
pelo louvor, pela palavra, ó Deus, por todos que estiveram envolvidos aqui, trabalhando. Oramos pela igreja, Pai, pedindo uma semana abençoada para as famílias, de proteção, na graça e na bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém. Amém.